Dead Space não é somente um jogo incrível, nem mesmo uma trilogia fantástica, e sim uma franquia que ganhou o coração dos fãs no mundo todo. A Visceral Games foi uma produtora que se empenhou em criar um universo único e rico chamado Dead Space. Universo esse que vai muito além das histórias de Isaac Clarke. Tendo em vista o sucesso que o survival horror espacial se tornou, a Electronic Arts permitiu outras produtoras desenvolverem mais conteúdo para esse universo, sendo distribuído logicamente pela EA. Sendo assim, muito conteúdo de Dead Space foi produzido com outros jogos principais e spin-offs, livros, HQs e até mesmo um site que infelizmente não se encontra mais ativo. No entanto, temos algumas informações sobre, e neste vídeo vou te mostrar a cronologia dos eventos que ocorrem em Dead Space. Neste vídeo eu não vou me aprofundar em cada história, brevemente eu posso fazer um vídeo sobre cada um deles individualmente, mas o intuito aqui é que você conheça a linha do tempo de Dead Space. Publicado em julho de 2010, o livro Dead Space Mártir é um romance no qual é investigada a história da Igreja da Unitologia e a origem do misterioso Marker Negro. O romance gira em torno do geofísico Michael Altman enquanto ele investiga um sinal misterioso e descobre um misterioso artefato alienígena. E basicamente neste livro é mostrado como tudo surgiu e é revelado o primeiro necromorfo à humanidade. Publicado em outubro de 2012, o livro Dead Space Catalyst é uma sequência de Dead Space Mártir de mesmo autor, porém que se trata de 250 anos no futuro, a qual a extinção ameaça a humanidade. Manipulando a perigosa tecnologia do Marker Negro, um antigo artefato alienígena descoberto na Terra 80 anos antes, o EarthGov esperava salvar a humanidade, mas a influência do marcador reanima cadáveres em pesadelos grotescos. Mergulhada em desespero, engano e arrogância, a história dos Markers revela nosso futuro sinistro. A HQ de Dead Space foi lançada em outubro de 2008 e está dividida em 6 partes. Nessa história, um novo marcador foi descoberto em outra colônia e coisas estranhas estão acontecendo entre os colonos. Os quadrinhos começam com Newman fazendo um registro de vídeo sobre o que está ocorrendo. Em setembro de 2009 foi lançada outra HQ chamada de Dead Space Extraction. Aqui vemos alguns acontecimentos como a relação de Nicole e Isaac e também um pouco sobre a história do Dr. Terence Kyne. Ainda no mesmo mês foi lançado o jogo Dead Space Extraction, que conta a história não contada da colônia de Aegis 7 através de um punhado de sobreviventes lutando para alcançar o SG Shimura em meio a uma terrível infecção. Assim como o HQ, Dead Space Dawnfall foi lançado em outubro de 2008. Essa animação de terror animada de Dead Space ocorre durante os eventos de Dead Space Extraction e a história em quadrinhos Dead Space que leva até o início do primeiro jogo. Ele mostra alguns eventos que levariam ao início do primeiro jogo e como a infecção necromorfa se espalhou para o SG Shimura da colônia de mineração em Aegis 7. Em 25 de agosto de 2008, entrou no ar um site chamado de No Survivors. Nesse site, permitia aos visitantes explorar o mundo narrativo de Dead Space. O site empregou componentes interativos, como animações 3D, dublagem, vídeo original e tecnologia Papervision 3D, para contar duas histórias igualmente trágicas de 4 capítulos que acontecem durante e após a infestação da USG Ishimura. Finalmente, em outubro de 2008 é lançado Dead Space, o primeiro jogo da franquia. O enredo aqui se baseia que somente os mortos sobrevivem. Uma enorme nave de mineração no espaço profundo fica às escuras depois de desenterrar um artefato estranho em um planeta distante. O engenheiro Isaac Clarke embarca na missão de reparo apenas para descobrir um banho de sangue de pesadelo. A tripulação da nave é horrivelmente massacrada e infestada por flagelo alienígena. Dead Space Aftermath foi lançado em janeiro de 2011. Nesta animação se explica a verdade por trás dos eventos que acontecem logo após os eventos ocorridos em Dead Space 1. O cenário do Aftermath é a bordo da nave USG Obenon, que é enviada ao Aegis 7 para estabilizar sua gravidade e secretamente procurar fragmentos do Marker. Publicado em dezembro de 2010, Dead Space Salvage se passa na USG Shimura, a mais famosa das naves da classe Planet Cracker, que foi lançada da órbita em torno do Aegis 7 após os eventos desastrosos de Dead Space. Ela foi perdida em algum lugar no espaço profundo e tanto o governo quanto uma poderosa seita religiosa chamada a Igreja da Unitologia acreditam que ainda pode conter o marcador vermelho. Acredita-se ser um artefato alienígena que prometia grande poder para ambos os lados e ambos não parariam por nada para alcançá-lo primeiro.
Em 2010, no mês de outubro, foi lançado Dead Space Ignition. O jogo se passa 3 anos após os eventos de Dead Space, e horas antes dos eventos de Dead Space 2, começando a se desenrolar. A história do jogo segue Franco Deliri, um técnico que trabalha a bordo de Sprawl, que testemunha o início do surto de necromorphs que atinge a estação. Lançado em janeiro de 2011, Dead Space Mobile prepara o cenário para Dead Space 2. Este jogo segue a história de um engenheiro conhecido como Vandal, um unitologista recém-convertido na estação Titã. Vandal é enviado em várias missões de reparo por Taylor Radvock e pelo diretor Hans Tiedemann. Lançado em março de 2011, Dead Space Severity se passa 3 anos após os eventos de Dead Space Extraction. Gabi Weller agora trabalha para a Sprawl Security. Durante uma patrulha nas Minas Titãs, o surto de necromorphos foi desencadeado. Gabe então tem que lutar pelo Sprawl, encontrar Lexine e escapar da estação infestada. A história de Gabe é paralela às experiências de Isaac Clarke na campanha de Dead Space 2. Isso pode ser visto em Severity quando Gabe se depara com os restos de várias das batalhas de Isaac. Dead Space 2 teve seu lançamento no mesmo dia do mobile. Após seu encontro de pesadelo na USG Shimura, o ex-engenheiro Isaac Clarke chega a Sprawl, uma estação espacial civil construída sobre os restos da lua de Saturno, Titã, que foi quebrada em pedaços em uma operação de rachadura do planeta. Aqui começa um novo surto necromorphos e Isaac testemunha o pânico que toma conta da estação desde o princípio. O último livro foi lançado em fevereiro de 2003. Dead Space Liberation se passa antes dos eventos de Dead Space 3, onde seguimos o sargento do Earthgov, John Carver, cuja esposa e filhos são atacados por fanáticos que tentam liberar o marker onde ela trabalha. Correndo para resolver as pistas que sua esposa deixou para trás, Carver se une a Ellie Langford, sobrevivente de um surto anterior de necromorphos no Sprawl, e ao capitão Robert Norton. Juntos eles desvendam segredos profundos sobre os marcadores em uma aventura épica que ajudará a determinar o destino da humanidade. No mesmo período foi lançado o jogo Dead Space 3. Este jogo é principalmente ambientado no planeta congelado de Tal Volantes e segue os protagonistas Isaac Clarke e John Carver enquanto eles tentam acabar de uma vez por todas com a ameaça necromorfa. Por fim, lançado em março de 2013, temos Dead Space 3 Awakened, que dá continuidade direta aos eventos ocorridos ao fim de Dead Space 3. Isaac e Carver seguem em direção à Terra para finalizar com a ameaça alienígena. O desfecho dessa história ficou para um Dead Space 4 que nunca existiu, então vamos ver como o remake vai tratar desse universo tão ricamente construído. Se você gostou do vídeo e quiser deixar o like para fortalecer, estarei ajudando a divulgar este vídeo para mais pessoas fãs dessa franquia assim como você. Deixa nos comentários o que quer que eu traga nos vídeos futuros. Valeu você, esse é o canal do SV.